Boa noite, irmãos. Como é bom estarmos essa noite adorando ao Senhor com as nossas vidas, não apenas com as nossas vozes, não apenas com o nosso tempo por estarmos aqui no templo, mas por entregarmos a nossa vida. Você veio aqui talvez repleto de anseios, de dúvidas, ou também com alegrias, com coisas para agradecer a Deus. E todos nós a uma só voz, independente daquilo que estamos passando. Que nós possamos ser uma igreja viva, vibrante, cheia de desejo, de adoração, de entronizar aquele que é digno, aquele que é santo. Por isso eu te convido a ficar de pé agora neste momento, agradecer a Deus de todas as formas, por essa chuva que cai, pela maravilha de estarmos vivos, com nosso coração cheio de amor, um amor tão profundo, um amor tão grande, que a nossa mente não é capaz de imaginar. Nós imaginamos amor de mãe, de irmãos, pai, filhos, porém o amor de Deus que se doou, que entregou a sua vida, que entregou o seu próprio filho, isso não é capaz do nosso raciocínio trazer para nós uma imagem perfeita, mas através da adoração nós podemos declarar: Deus, eu te amo, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Por isso vamos orar nessa noite. Feche os seus olhos, Pai, que o Senhor venha estar recebendo a nossa adoração nessa noite, Pai. Que o nosso coração esteja rendido aos teus pés, Pai. Que o Senhor traga para nós, Pai, um ambiente, Pai, onde o seu Espírito reine, onde o Senhor possa, Senhor, trazer uma atmosfera de entrega neste lugar, Pai. Não por conta das músicas apenas, por conta dos instrumentos, mas porque existem corações aqui quebrantados, não corações religiosos, não corações que estão participando de uma programação, mas corações que querem ofertar a Ti gratidão, entrega, louvor, adoração. Que o Senhor nos leve a isso, Pai, pois Teu amor é grande, perfeito e infalível, e nós Te agradecemos, Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada nos separará dos braços do Teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se devolver a vida aos corações.
aplauda Jesus. Aleluia, vamos orar juntos. Senhor, nós consagramos esse momento de adoração, esse momento de louvor, e que nós possamos cavar mais fundo do que temos visto, irmos mais além do que temos experimentado e conhecer esse amor que excede a todo o nosso entendimento, conhecer a sua profundidade, nos lançar nesse misterioso rio da sua presença e do seu grande e infinito amor sobre as nossas vidas. Nós recebemos com alegria a sua presença, declarando essas palavras. Nós declaramos que somos sim amados do nosso Pai, um amor profundo, imenso, que cobre-nos e que traz vida aos nossos corações. Então, Pai, que essa noite o nosso culto seja culto de gente viva, que a nossa celebração seja uma celebração de gente desperta, gente animada, gente que sabe o que veio fazer e por que ligou essa TV, por que ligou esse dispositivo, porque queremos adorar e exaltar o Teu santo e bendito nome juntos, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Antes de você se assentar, eu queria que você pudesse cumprimentar alguém em nosso nome, né? Se você alcança a pessoa, você pode dar aquele soquinho característico da pandemia, ou se não, dá um tchauzinho para essa pessoa e você pode se assentar, por gentileza. E você, né? Aliás, você que nos assiste pela internet, seja muito bem-vindo, e recebemos você e a sua família com muita alegria, principalmente hoje, uma chuvinha deliciosa, bom demais para ficar em casa e assistir o culto da celebração da partir da sua casa. Você que está vindo hoje pela primeira vez, irmãos, irmãs, né, que estão aqui conosco por um acaso, por favor, nós gostaríamos de identificar você e no final da nossa celebração queríamos dar um presente que preparamos para esse dia, que você escolheu vir conosco aqui. Então a gente não vai se identificar aqui agora, você precisa fazer isso por você mesmo na saída do templo. Então, saindo, tem o balcão de informações, pode ir lá com a Edilane, nós temos um presente para entregar para você que está vindo hoje pela primeira vez aqui em nossa igreja. Por falar em presente, eu tenho em minhas mãos o presente diário. Não, a gente não está dando de presente, infelizmente, mas nós estamos passando e repassando ele num valor muito acessível, porque nós não queremos, nesse sentido, ganhar nenhum tipo de lucro em cima desse material. É um material de devocional que a gente chama, tá, pessoal? O nome dele é presente diário e nós temos alguns formatos aqui. O primeiro deles é uma letra bem pequenininha, que custa R$5, o segundo é uma letra mediana, que custa R$10, e esse aqui é uma agenda. Se você ainda usa agenda, ou se você gosta e costuma usar, você pode adquirir por R$25, ela tem um espaço devocional e um espaço para as anotações de agenda. Então, como funciona? São 365 meditações para o ano de 2021, então você vai ler um por dia, e está marcado janeiro, fevereiro, e aí você vai ter o tempo para ler a Bíblia, meditar no texto bíblico, meditar nessas palavras, e isso vai com certeza dar um upgrade, vai levantar a sua vida espiritual, vai falar com você. A gente tem muito testemunho de gente que fala assim: olha, pastor, eu comprei aquele presente diário, dei por uma amiga minha e ela me manda mensagem: olha, hoje Deus falou comigo através do devocional do dia 17 de janeiro. É muito legal. Se você quiser dar de presente para alguém, quiser deixar na sua escrivaninha, na cabeceira da sua cama, acordou, lê um devocional, vai dormir, lê o devocional, na hora do almoço, lê o seu devocional, uma vez por dia, em 5 minutos você com certeza vai receber instrução, sabedoria e alimento para a jornada do dia todo, tá bom? Então, passa lá e adquira esse material que nós estamos disponibilizando em nossa livraria. Atenção, domingo que vem nós vamos fazer uma celebração especial às 10 da manhã e às 19h30, perdão, às 10 da manhã e às 19h30. Que celebração é essa, pastor? É o último domingo, pessoal, antes do nosso Natal. Então nós queremos fazer uma celebração de Natal aqui com o pessoal que vai estar ministrando o louvor, a mensagem e também alguns que vão participar interativamente online. Então não perca domingo que vem às 10 da manhã e às 19h30. E você que assiste pela internet, já conecta aí, porque dia 20 às 19h30 nós vamos fazer aqui a apresentação para você na celebração da noite, às 19h30. E pastor, como é que fica a questão das crianças então? Como é que fica, pessoal? É que é o seguinte: as crianças da nossa igreja maiores de 6 anos estão sendo atendidas enquanto o decreto dá essa flexibilidade para elas entrarem nos shoppings, né? E por que ir no shopping, não na igreja? Mas o que nós estamos fazendo é reduzindo esse momento. O espaço para as crianças é sábado, ou melhor, domingo de manhã às 10 horas e terça-feira à noite às 20 horas. Então, qual é o horário, pastor, que as crianças podem vir na igreja, maiores de 6 anos, e vão ter ministração para elas? Domingo às 10 da manhã e terça às 20 horas, tá joia? Então você que tem filho nesse horário, nessa idade, você que está assistindo pela internet, aproveita para agendar e fazer a sua inscrição.
A questão é o seguinte, a gente precisa que você faça sua inscrição na secretaria. Você tem que ligar e falar, olha, meu filho vai, minha filha vai, e só dar o seu nome e só o seu telefone é o suficiente para a gente poder garantir a vaga do seu filho e filha para participar conosco. Então, liga na secretaria de semana, faz esse favor, porque domingo que vem nós estamos preparando um evento muito especial, domingo às 10 da manhã e às 19h30, só que 19h30 as crianças vão assistir apenas online, junto com os demais que estão no grupo de risco. Ok? Certo? Então nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas, lembrando a você que esse envelope azul que eu tenho em minhas mãos é para a oferta missionária, para os nossos missionários que estão em campo e que também são sustentados por essa comunidade. O envelope amarelo você sabe que é para os membros dizimistas da igreja, e você que está aqui hoje, está visitando, não se constrange, essa oferta é feita entre os membros da igreja, mas se você quiser participar e quiser fazer, esse envelope em branco à frente da sua cadeira é para fazer uso nesse momento, tá bom? Vamos colocar em pé, irmãos, mais uma vez. Eu quero agradecer você que está pela internet, contribuindo por transferência, por depósito e vindo na secretaria durante a semana. Que Deus recompense e abençoe sua vida poderosamente. Vamos orar. Pai, apresentamos ao Senhor as nossas mãos que vão ofertar. E se por um acaso existem mãos que não podem, que precisam receber uma oferta, que o Senhor use, Deus, esta igreja para suprir necessidades e que o Senhor possa, ó Deus, suprir os nossos corações em tudo que necessitamos diante de Ti. Assim nós oramos e celebramos ao Senhor com as nossas ofertas, com o nosso salário, com o nosso 13º, com as nossas férias, tudo que o Senhor colocou em nossas mãos, nós queremos devolver com gratidão e com alegria nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos, você pode vir à frente e devolver dízimos e ofertas. Tantos motivos para agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, pela vida, pelos amigos, pela família, pelo pão de cada dia, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos. Temos vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvaremos ao Senhor. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu te convido nessa noite, vamos cantar novamente essa canção. Mas cante com alegria, cante com ânimo. Agradeça a Deus. Ela começa: eu sou grato por tudo o que tem. Pode ser que você não tenha o que você queira, pode ser que você não tenha as melhores coisas deste mundo, mas o que você precisa, Jesus Cristo conquistou por você. O que você precisa, você tem. Família, amigos, irmãos, pessoas que te amam, pessoas ao seu lado, o pão de cada dia prometido. Nunca viu-se um justo mendigar o pão. A Bíblia nos afirma isso.
Por isso nós podemos com toda alegria declarar: eu sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior esse mundo já nos foi dado, me foi dado como herança eterna. A maior prova de amor, maior prova de um amor tão profundo. Estamos vivos, nos alegremos. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Por conta disso sempre louvaremos. Louvarei ao Senhor, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. O nosso Deus Nós vamos declarar mais uma vez, a uma só voz. A uma só voz, vamos declarar quem é a nossa canção. Quem é a sua canção, meu irmão? Quem é a sua canção? De onde vem a alegria do seu coração? De onde vem o seu ânimo? De onde vem a sua vontade? Seu desejo de viver? Das circunstâncias? Os meus desejos? O meu desejo de viver vem das aquisições, do dinheiro, dos relacionamentos? Não, a minha canção é Jesus Cristo. A nossa canção é Jesus Cristo. Jesus Cristo, apenas Ele, nome sobre todo nome, fonte de alegria inesgotável, fonte de raízes profundas, onde nós nos apegamos a Jesus Cristo. Por isso vamos declarar com uma só voz: Jesus Cristo será sempre a nossa canção, como um grande coral. Vamos declarar: Jesus Cristo será sempre nossa canção. Obrigado, Jesus, pela alegria imerecida em nossos corações, Pai. Obrigado pela graça imerecida em nossas vidas, pela salvação que nós não pudemos comprar, nós não pudemos conquistar, e o Senhor nos deu gratuitamente com todas as coisas, com todas as riquezas celestiais, com um presente que nos foi dado, o Espírito Santo, que nos faz a cada dia melhor, Pai. E que esse Espírito venha reinar neste lugar. Que não venha reinar neste lugar apenas as canções, que não venha reinar neste lugar a tecnologia, que não venha reinar neste lugar o nosso status, os nossos relacionamentos, que venha reinar neste lugar o Teu Espírito. E aonde há o Espírito, ali há liberdade. Aonde há o Espírito, ali há movimento. Aonde há o Espírito, ali há mudança. Ali há rendição, corações rendidos, mentes rendidas. E nós queremos, Pai, declarar: Tu és bem-vindo. Nós estamos aqui com sede de Ti, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder.
sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo. Sim, Jesus. Nós acabamos de cantar, Senhor, que nós queremos ouvir o som do céu. E antes dessa frase nós cantamos que o nosso coração é o teu altar, Senhor. Olhe para os nossos corações agora, Senhor, olhe. E nos leve a entregar-nos por inteiro no seu altar, para então ouvirmos o som dos céus e ver a sua glória. Sem rendição não há visão, sem rendição não há audição, sem rendição os nossos sentidos estão todos anestesiados para a glória de Deus. Por isso leve-nos essa rendição, leva-nos essa adoração de verdade, uma adoração de palavras cheias de vida. Vamos declarar: te damos honra, te damos glória. Pega a sua voz. Te damos honra. Ele é eterno, Ele é eterno. Te damos, só Ele. Teu é o poder, pra sempre, amém. Vamos declarar. Te damos honra, te damos glória.
Vamos declarar mais uma vez, Ele é o Senhor, são as nossas vozes. Antes de ouvir essa palavra agora, irmão, que vai ministrar o teu coração, vamos cantar juntos. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Essa verdade é a verdade ministrada aqui através da palavra. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Nós, junto com os céus, vamos declarar agora. Vamos declarar que Ele é santo, que Ele é eterno, que Ele é exaltado. Vamos declarar. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam só o nome dele. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Aleluia. Você pode se sentar por gentileza. Como é bom poder declarar, obrigado equipe de louvor por esse momento, declarar a santidade de Jesus, a glória, a majestade dele. Aliás, esse é o propósito pelo qual nós fomos criados, declarar as grandezas e as maravilhas do Deus que nos fez para o seu louvor e para a sua glória. Mas nós estamos chegando já aí no Natal, então nós estamos quase encerrando a nossa série de mensagens do Enraizados. Na verdade encerrando, porque a semana que vem nós já estaremos no dia 20 com uma mensagem voltada para o Natal. Então eu queria que você prestasse atenção nessa última palavra, para que as raízes do seu coração pudessem aprofundar um pouquinho mais. E o que nós aprendemos até agora, o que nós entendemos aí, trazendo um pequeno resumo, é de que o único sistema de raízes ele é capaz de gerar um número incontável de frutos com suas derivações. Um único sistema de raízes composto que sustenta ali uma árvore, ele é capaz de gerar uma infinidade de frutos também com suas derivações, não apenas aquele fruto. Eu descobri isso esse final de semana, colhendo caju. Foi uma experiência muito interessante, embaixo daquele cajueiro, aquelas frutas bem apetitosas, coloridas e maduras sobre a árvore, e eu comecei a olhar para aquele sistema de raízes que eu não conseguia enxergar. Eu fiquei imaginando o que estava por debaixo daquela terra que eu não conseguia ver. Tudo que eu via era aquele caju maduro que eu levei para minha casa e coloquei em cima da minha pia. E lá eu comecei então a cortá-lo e bater no liquidificador e fazer a polpa, e comecei a espremer. De repente, além do suco, além daquele sugo, também surgiu no meu pano que ficou ali a pasta, a polpa daquele caju. E aí eu olhei para minha sogra e falei, será que dá para aproveitar para alguma coisa? Disse, é claro, vamos fazer um doce, vamos fazer alguma coisa com isso. Falei, ótimo. Aí ela pegou aquela castanha que eu ia jogar fora e falou assim, não, vamos torrar castanha, porque dá para a gente comer castanha de caju, que delícia. Ela já torrou ali no micro-ondas a castanha, deixou tudo no jeito, e daí depois de torrar já saiu aquele óleo de caju, aquele cheiro gostoso, aquele negócio diferente. E eu percebi que um pé de caju pode dar suco de caju, polpa de caju, pode dar castanha de caju e pode dar óleo de caju. Ou seja, um sistema de raízes responsável por dar um incontável número de frutos, além de suas derivações. Nós nunca imaginamos aonde os frutos que nós damos, eles vão chegar, aonde eles vão aparecer. Por isso que nós temos insistido de que o sistema que está debaixo da nossa vida espiritual, da nossa vida pública, é muito maior do que aquilo que aparece. E nós, num sistema de raízes saudáveis, nós vamos frutificar. E Jesus disse em João 15, a minha vontade é que vocês vão e deem muitos frutos, e frutos que permaneçam. Ou seja, só um sistema de raízes sólido, saudável, pode oferecer uma frutificação que seja da mesma forma sólida e saudável. Sabia disso? Pois bem, Jesus mesmo disse que é pelo fruto que se conhece a árvore. Então, a qualidade do fruto vai definir a profundidade das raízes, a seriedade com que elas foram cuidadas e nutridas, e também vai trazer à nossa mesa muitas derivações. Da mesma maneira acontece na nossa vida espiritual. Nós não sabemos onde o fruto que eu estou dando, ele pode chegar, as derivações dele. O fruto da paz, por exemplo, eu posso estar trabalhando esse fruto lá no meu trabalho, ou na minha casa, ou no meio de uma família totalmente desajustada e corrompida. O fruto da paciência, do amor, da bondade, da fidelidade, da lealdade. Ou seja, frutos que vão trazer presença de Deus, é óbvio, vão trazer resultados imediatos, é claro, mas frutos que vão perdurar e vão avançar pela eternidade. Alguns a gente vai ter o privilégio de conhecer aqui em terra,
Outros nós vamos saber lá na eternidade, quando Deus colocar as nossas obras diante de nós, e Ele vai declarar, esse aqui é seu fruto, esse aqui é seu fruto, esse aqui é seu fruto, e nós vamos conhecer os frutos que demos aqui, e que não conhecemos, e que chegaram a muitas pessoas. Hoje de manhã eu acordei com uma mensagem maravilhosa, irmãos. Não tem sido dias fáceis, mas uma mensagem arrebatou o meu coração, no bom sentido, né? Arrebentar é destruir, arrebatar é elevar, arrebatou o meu coração. Um irmão muito querido, que eu perdi o contato com ele já faz pelo menos uns 6 anos, desde que eu vim para Sertanópolis, ele me mandou uma mensagem da sua ordenação. Ele disse, pastor, estou enviando essa mensagem para honrar a sua vida, porque depois de tantos anos, né, que a gente se conheceu, já 11 anos atrás, quase 12, ele disse, você me inspirou com a sua vida, me inspirou com o ministério, eu segui esse espaço, você me aconselhou, e o chamado pastoral brotou no meu coração, e hoje eu estou dizendo que eu fui ordenado na noite de ontem, e eu estou muito feliz e quero compartilhar que você e a sua vida me impactou na construção do meu chamado ministerial. Irmãos, há 11 anos atrás isso começou, há 6 anos atrás eu não tinha notícia nenhuma, e hoje chegou uma notícia de um fruto que foi semeado há tanto tempo atrás. Como é bom receber esses frutos, como é bom conhecê-los, como é bom saber deles, mas existe uma infinidade deles que ainda é invisível, que não é conhecível e que nós conheceremos só na eternidade. Então eu digo para você, cuide das raízes. Está vendo como é importante esse processo? Cuide das suas raízes, porque são elas que vão determinar a capacidade de frutificação e onde esses frutos vão chegar. Já pensou? Frutos começarem a chegar na África, na Ásia, Oceania, nos indígenas, nos ribeirinhos, nos sertanejos, nos gaúchos, os frutos chegarem em Sertanópolis, no Amanso Seco, no Rebelo, no Paraíso, no Conjunto dos Estados, no Alto das Palmeiras, no Hoffman. Já pensou os frutos chegarem na empresa A, na empresa B, na grande indústria? Já pensou em entrar na universidade? Irmãos, nós não sabemos onde os frutos podem chegar. Por isso, o chamado de Deus nessa série de mensagens para o nosso coração é, cuide das suas raízes. Deus quer nos frutificar, mas depende do trato e da lida que nós temos com elas, para que a gente possa desenvolver. Mas desenvolver raízes não é fácil. Semana passada nós falamos que para desenvolver uma raiz que seja fundamentada e que sustente a árvore quando os ventos soprarem, foi a palavra de Deus firmada na rocha. E hoje eu queria falar com vocês sobre a raiz da intimidade. Eu acho que essas duas raízes são fundamentais, a da palavra de Deus e da intimidade com Deus. Essas duas raízes sustentam a nossa vida espiritual de uma maneira muito especial. Intimidade com Deus. O que é isso? O que é intimidade com Deus? Irmãos, intimidade com Deus é o propósito e o projeto de Deus para nós. O propósito e o projeto de Deus para a sua vida, para a minha vida, é que nós sejamos íntimos dEle. O que significa a palavra intimidade? Estar conectado a, profundamente ligado a. Intimidade significa que eu estou um com Ele. Isso é muito lógico na questão da criação. Irmãos, não sei se vocês já perceberam, mas existe uma lógica da criação. Já notou? Por exemplo, se você olhar no primeiro dia, Deus fez os céus e a terra. No outro dia, Ele disse, haja luz. E assim Ele foi construindo a criação. E tem uma lógica. Preste atenção no que eu vou te dizer. Quando Deus vai criar os peixes, Ele diz, produzam as águas os peixes. Peixe foi criado da água, por isso que ele não vive sem ela. Quando Deus foi criar as árvores e a relva, Ele disse, produza a terra, a relva e as árvores. Então você não vai ver nem relva e nem árvore vivendo sem terra. E quando Deus foi criar o homem, Ele não disse produza, se faça. O que Ele disse? Façamos. O peixe vem da água, a árvore vem da terra e o homem vem de Deus. Deus cria o homem dele mesmo, Deus cria a partir dele. Deus não precisa de mais nada para fazer o homem, Ele faz a partir dele mesmo a sua imagem e a sua semelhança. Então a lógica da criação é, a árvore não pode ser árvore se ela não estiver conectada à terra. Peixe não pode ser peixe, sobreviver se não estiver conectado à água. E o homem não pode ser homem se ele não estiver conectado a Deus. Isso é lindo. É uma lógica que muitos de nós esquecemos e vamos criar outros modelos de conexões. Nós vamos conectar A, B, C, D, tentar fazer jeitos para que o nosso coração se sinta ligado, conectado a uma espiritualidade, a um equilíbrio, a algo que nos traga bem-estar, mas quando na verdade tudo que a gente quer é voltar para o nosso habitat. E qual é o nosso habitat? A presença de Deus, o cuidado de Deus, a criação vinda de Deus. Nós somos criatura que se encontra com o Criador.
E eu trouxe uma imagem que reflete muito bem essa ideia. Não sei se você gosta, mas eu gosto de apreciar algumas obras de arte, gosto de ficar parado daquele jeito que muitas pessoas fazem, né? E às vezes não estão entendendo nada do que está desenhado lá, e muitas vezes também a gente sofre com isso. Mas eu gosto de apreciar obras de arte, gosto de entender o que passava na mente do artista ao pintar, ao talhar aquela escultura, ao fazer aquela música. Eu gosto de entender o que está se passando por aquilo lá. E eu trouxe essa imagem que mostra esse propósito da criação. Michelangelo é um artista italiano renascentista, nascido lá em 1473, e ele fez uma obra maravilhosa na Capela Sistina, que é hoje a residência lá do Papa no Vaticano. Lá na Capela Sistina existem vários quadros no teto, onde estão várias imagens bíblicas, e uma delas é essa daqui que eu queria apresentar para você. É chamada de A Criação de Adão, o Michelangelo, tá? Não sei se você está vendo ali, esse aqui é o quadro, né, total. Aquela folhinha lá fui eu que coloquei, tá bom? Porque de manhã eu deixei sem folhinha e acaba gerando um constrangimento, né? Mas aqui é uma pintura renascentista, o que é? Eles imitam os gregos. Então o homem é retratado no corpo esbelto, atlético, mostrando toda a sua definição e a sua perfeição e simetria. E Deus, como também os gregos faziam, os deuses eram retratados com roupas, tendo pudor e tendo cuidado, aonde não expunha a nudez dos deuses. Isso era um sacrilégio, um erro. E o Michelangelo faz isso de uma maneira com uma perfeição bíblica, queridos. Esse quadro é uma mensagem bíblica. Além de pintor, ele também era teólogo e conhecia das Escrituras. E quando ele foi, então, o artista da Capela Sistina, o Papa que pediu para ele fazer esse trabalho sabia das concepções teológicas de Michelangelo, e ele desenhou a criação de Adão. Olha que coisa interessante, eu não tenho tempo para poder explorar tantos detalhes desse quadro. Eu só quero dar um zoom com você, porque todo esse quadro aponta para um lugar específico. Todo esse quadro, quando você está diante dele, olhando e parado, ele vai levar os seus olhos imediatamente a um único lugar, que é o centro do quadro. Os quadros de artistas renomados são pintados do centro para fora. Ou seja, ele seleciona o ponto central que ele quer apresentar, coloca a parte principal lá, e depois ele faz os paralelos e os periféricos. Então, onde é que a obra vai convergir? Para onde é que ela vai? Olha que coisa linda o que Michelangelo faz. A obra vai conduzir esse toque de Deus em Adão, que na verdade é um suposto toque, um pseudo-toque. Aqui existem 3 coisas que eu gostaria de destacar com você, só nessa parte do dedo de Adão e o dedo de Deus pintado na Capela Sistina, no teto da Capela Sistina. Primeiro, o dedo de Deus, que é o dedo da direita aqui, ele está em riste. Ele está firme, ele está resoluto. Mostra a iniciativa de Deus de buscar o homem. Deus não fica numa dúvida cruel, vou ou não vou. Deus está decidido a buscar o homem. Deus está decidido a criar o homem. Deus está decidido a sustentar o homem, a despertar o homem da sua morte. Deus está decidido a alcançar esse homem. Então o dedo de Deus é o dedo da iniciativa. Se você olhar agora a segunda área, que é o dedo de Adão, você vai ver levemente inclinado. Há uma espécie de dúvida aqui, há uma espécie de fragilidade, há uma espécie de falta de vitalidade. Parece que o Adão está mais morto do que vivo, ali tentando talvez até se esquivar do toque de Deus, assim, será que eu vou, será que eu não vou? Essa é a imagem criada por essa tela. Mas o mais interessante, o terceiro que eu gostaria de destacar nesse pequeno pedaço do quadro, existem muitos outros, é que existe um vão, um vácuo, entre esse dedo de Adão e esse dedo de Deus, que não se tocam, aonde que mostra a verdadeira realidade bíblica. Adão foi criado por Deus, do próprio Deus, só que Adão corrompeu-se pelo pecado e se separou de Deus. Aquilo que era intimidade absoluta, completa e plena nas Escrituras, começou a ser agora uma comunicação rompida, com ruídos e com várias partes onde há um vácuo, um abismo entre nós e o nosso relacionamento com Deus. Irmãos, a gente fecha os olhos, a gente apaga as luzes, a gente tenta se conectar com Deus e daqui a pouco vem a mente, o que eu tenho que fazer amanhã? A gente tenta orar e falar, Deus, eu quero buscar a sua face, daqui a pouco eu falo, será que eu desliguei o micro-ondas quando eu vim para cá, ou o forno? E a gente ajoelha para falar, Deus, eu quero sentir a sua presença, e eu penso, será que a minha irmã do lado está vendo eu fazendo isso? Ou seja, tudo isso que nos distrai, tudo isso que nos afeta, Adão não tinha.
A palavra de Deus diz que no final da tarde, Deus vinha falar com Adão, intimidade profunda, completa, dedos tocados, havia uma conexão, havia uma ligação, e o pecado veio e rompeu isso. O que Michelangelo diz, interpretando as Escrituras, é que esse Deus que busca o homem, ainda encontra um homem talvez se esquivando, não tão resolvido no seu encontro com Deus. E essa separação que houve, continua com um vácuo aberto, até que esse padrão, esse espaço seja preenchido por alguém. E Efésios capítulo 3, versículo 13 diz que Jesus, o sangue de Jesus, aproximou todos aqueles que estavam longe de Deus. Ou seja, essa conexão foi restaurada, essa ligação foi reconectada. Isso significa que nós sim podemos nos aproximar de Deus, nós sim podemos nos achegar a Deus, nós sim podemos desfrutar de Deus. Esse vácuo, esse espaço, esse precipício, esse abismo não existe mais, irmãos, já foi restaurado. Deus já nos reconectou com Ele através de Jesus. Não é pela igreja, não é pelo ministro de louvor, não é pela pregação, não é por dar o dízimo e oferta, não é por fazer um jejum e nem por tomar santa ceia. Deus nos conectou a Ele novamente através de Jesus. Essas coisas que não se tocavam, a santidade de Deus e a carnalidade do homem, a iniciativa de Deus e o esquivo do homem, essas coisas que não se tocavam se conectam na cruz de Cristo, onde nós somos religados ao Pai. Isso a religião não pode fazer. Aliás, a palavra religião significa religar. Ela não tem autoridade para isso. Só Jesus Cristo é a nossa reconexão com o Pai. E nada mais, e nada além. Por isso nós podemos desfrutar e podemos ir mais perto desse toque, sentir essa presença, ter a restauração de uma experiência de intimidade, de relacionamento pessoal com Deus, muito além dos parâmetros da religião, muito além das periferias da cerimônia, muito além do que isso, irmãos, nós podemos sentir, experimentar, viver Deus na nossa vida. Agora a questão é o seguinte, a questão não é se você é salvo ou não é salvo, a questão é se você é íntimo ou se não é íntimo, porque eu quero crer que eu estou falando com pessoas aqui que nasceram de novo. Eu quero crer que eu estou falando com pessoas aqui que reconhecem que Jesus é o seu Senhor e Salvador. E se você fez isso,